Olá, pessoal. Eu hoje quis, eu queria fazer um relato, né, um desabafo também, sobre um caso que aconteceu comigo, ok? E que acho que deve servir para todo mundo, é uma lição para todo mundo, sobre a medicina atual, a medicina em geral, assim, atual não, a medicina aqui no Brasil porque é o que eu conheço, né? E um caso que aconteceu comigo, ok? Há 29 anos atrás, estamos em 2026, aconteceu em 1997, quando um médico psiquiatra começou a ir aqui em casa, ok? Me oferecendo, mandando tomar remédios, sem eu nunca ter ido a ele. Não conhecia ele, ok? E eu tomei um susto, sabe? Então, lógico que eu não quis tomar, e fiquei dizendo que não ia tomar, fiquei no meu quarto, e ele ficou insistindo, ok? Passou os dias. Quando chegou simplesmente um dia que chegaram um monte de homem aqui em casa, de branco, me fardado, me pegaram à força, me deram injeção, e eu fui interna, fui levar na ambulância, fui interna para começar o tratamento. E aí o tratamento começou e a minha vida estagnou, né? Eu fazia faculdade em Direito, e tranquei a faculdade, e aí começou os tratamentos, aí eu fiquei tomando todos os tipos de remédios, sabe? E era só fazia isso, comecei a fazer aula de pintura, deixei a faculdade, ficava indo e voltando, fiz. A minha vida acabou, né? Aquela malgação. E aí depois eu tentei voltar para a faculdade, e aí eu não conseguia acompanhar as aulas, continuar tomando remédio. Minhas notas não eram boas, não estavam boas. E foi muito traumatizante, sabe? Fiquei indo e voltando. Aí eu fazia federal, era particular, fui pra federal, e fiquei indo pra outra. E não dava certo. Aí aconteceu isso, aí depois eu passei para outra faculdade. Tentei fazer arquitetura. Fiz, sim. Não terminei o curso, fiz até o quinto ano. E com remédio, sabe? E aquela coisa. Fui empurrando com a barriga, ia passando. Mas não estava gostando também. Mas aí eu fui para ter um diploma, né? Para terminar. No último ano eu vi que não queria isso. E foi que eu comecei a fazer letras. Aí fiz letras, aí consegui me formar. E depois que eu me formei, eu comecei a querer me libertar desses remédios, né? Aí eu fiquei, não, já tô formada. Aí eu comecei a lutar pra me libertar. E graças a Deus eu me libertei. Isso foi em 2009. E aí eu comecei a ter mais vida, comecei a fazer mais atividade física. Passei em 2 concursos de educação. Comecei a trabalhar. E quando foi em 2025, foi 2025, no começo de 2025, eu tive infecção urinária. E eu fui interna. Passei os dias internada e começou a psiquiatra vindo lá no hospital. E aí eu voltei a tomar remédios psiquiátricos, ok? E aí a psiquiatra começou a querer dar uma injeção, a injeção era péssima. Eu tinha várias dores, sabe, para andar, problemas para andar. Me acordava toda dolorida. E aí teve uma vez que eu comecei. E outra coisa, quem pagava a psiquiatra era a minha mãe, ok? E aí ela entrava antes, para dar a versão dela, né? Conversava com a psiquiatra. E aí depois eu entrava, ok? E aí essa internação foi em 97, né? Quando foi em 2025, aí aconteceu isso. Eu comecei a discutir com as duas que não ia tomar, sei o quê. E aí eu fui interna de novo em 2025. Fiquei interna num local horrível, certo? Com todo tipo, assim, de pessoas, vários, vários casos, né? Assim, tinha autista, tinha doentes mentais, tinha acho que tinha drogado, sabe? Fiquei lá, passei vários dias, até a técnica de enfermagem falou, Paula, aqui não é lugar pra você não. Eu não queria trabalhar aqui. E eu só saí de lá, porque a técnica disse, eu vou falar com a sua mãe, não vou ficar aqui não. Aí por sorte dessa técnica que eu saí. Ok? Mas tudo isso é muito traumatizante, sabe? Uma pessoa sã, com tudo isso, sabe, eu sei o que passei. Então, isso mostra minha resiliência e minha força. Eu só queria dar um relato assim, dizer como essa medicina é, né? Porque a psiquiatria é muito subjetivo, né? Porque ele dá o laudo, assim, dá um CID, mas não tem exame com números, não tem nada comprovante. Ele houve relatos, ok? O médico bota o que quiser, pra ser sincero, sabe? Houve relatos, não me conhece, entendeu? E aí, quem tá pagando, ele bota, né, vai fazer o que a pessoa pede, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Não sei, eu acho que devia ser mais analisar esses médicos, essa medicina, a lei devia ser mais rígida, devia mudar alguma coisa, algumas normas, algumas regras.
É só um relato de desabafo que eu queria fazer. E espero que tenha contribuído. E se alguém tiver passado um caso parecido, ajudar, né? Também um aos outros. E espero que essas coisas melhorem, né? Porque ninguém merece. A saúde mental é fundamental. E às vezes você termina tendo uma coisa pior, porque tanta pressão, né? Eu acho que o corpo da gente, quem tem que mandar é a gente. Ninguém pode lhe obrigar a fazer nada, entendeu? Sem o seu consentimento. Eu estudo, trabalho, sou pessoa totalmente lúcida, ok? Então ninguém pode lhe taxar de nada. Isso não é normal, entendeu? Então eu só queria fazer um desabafo. E também não quero mais pensar nisso. Vamos pensar no bem, positivo, se cuidar, se tratar. Eu procurei a minha cura, comecei a estudar psicanálise e me ajudou bastante. Criei o blog para escrever tudo. E também sempre gostei de alimentação, cuidar da alimentação saudável. E aí eu estou estudando naturopatia e terapia ortomolecular para cuidar da alimentação, da saúde, da cura através do natural, da alimentação saudável. E porque a natureza é a nossa cura. O bem é a gente cuidar com o natural, com o que faz bem para a nossa saúde. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, pessoal. E espero ter ajudado alguém, né, que precise. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Bye, bye.